Olá pessoal, então, como eu prometi, vou trazer as opiniões do livro do Milton Atum de contos e o livro da J.K. Rowling, Uma Morte Súbita. Vou começar então com o livro de contos do Milton Atum, A Cidade Ilhada, que foi lido então para o projeto da Mafalda, Abril Contos Mil. O Milton Atum é um escritor então que nasceu em 1952 no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, um estado gigantesco, um estado maior que muitos países da Europa juntos. E este é então um livro de contos com mais de uma dezena de contos. Eu vou mostrar-vos aqui. Acho que se consegue ver. O Milton Atum foi um escritor então que eu decidi ler, porque via muitas vezes falarem dele nos canais brasileiros, em especial de um livro, um romance dele em específico, que é o Dois Irmãos, que foi recentemente reeditado, penso que pela Companhia das Letras, mas não tenho a certeza. Embora esse livro já tivesse sido publicado pela Cotovia, ok? De acordo aqui com esta aba, a Cotovia publicou os romances do Milton Atum, Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos, ou seja, em 2000 já tinham este livro publicado, portanto aquela edição que saiu o ano passado, penso eu, era uma reedição. Cinzas do Norte, em 2005, e este, Cidade Ilhada, foi então a primeira coletânea de contos do Milton Atum. Nasceu então no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, e esse elemento é muito importante aqui para muitos dos contos que se passam então nessa região do Brasil. Uma região então intimamente ligada também ao rio Amazonas e à própria floresta. Houve então um conto em particular que foi Encontros na Península, que é o conto que tem personagens portugueses. E é um conto muito interessante no aspecto em que discute e faz a comparação entre o escritor Machado de Assis e o Eça de Queiroz. Aqui, neste livro, neste conto, aliás, o Milton Atum faz ou mostra esta rivalidade entre os dois escritores através de personagens que vocês precisam de ler o livro para conhecer o conto. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz aqui há uns tempos, já o ano passado, do livro do Machado de Assis, Dom Casmurro, quando li para o Clube dos Clássicos Vivos. Eu falei a propósito da rivalidade entre o Machado de Assis e do Eça de Queiroz, que o Machado tinha lido o livro do Eça, o Primo Basílio, e fez uma crítica ao Eça por carta. E depois isto não foi muito bem recebido pelo Eça e houve ali então uma animosidade entre os dois. E aqui neste conto o Milton Atum explora um bocadinho isso. Temos um personagem que é fã, o português é fã do Eça de Queiroz. Diz aqui: ele disse que Machado foi pérfido ao criticar cruelmente dois romances do escritor português. Dois romances, um deles inclui então o Primo Basílio. Não sei se isso é verdade, sei que Soares não se conforma com essas críticas. Ele não se cansa de afirmar que Eça é muito superior a Machado, que é o maior escritor brasileiro. Por isso, eu quis ler no original o rival de Eça, Coisas de Diamantes. Agora só falta dissipar uma dúvida de leitora apaixonada. Portanto, temos esta leitora que não conhece bem a obra de Machado de Assis, estava familiarizada com a obra de Eça, então queria tirar temas e perceber de onde é que este amante português dela fazia então arranjava argumentos. Gostei do conto. Temos também aqui um conto em que fala de uma ligação entre um professor de francês no Brasil e do seu aluno, e o aluno depois parte em viagem para viver em Paris, se não estou em erro. Gostei. Alguns contos de ciúme, mais românticos, alguns contos muito específicos então desta região do estado do Amazonas. Eu gostei. Fiquei com vontade então de experimentar os romances do Milton Atum. O Dois Irmãos não me escapa. Já tive muita gente nos comentários do vídeo anterior da TAG a dizer então que recomendava muito esse romance, que embora este seja um bom livro e que o Milton Atum seja um dos seus escritores preferidos, realmente estes contos não se comparam com os romances dele, e então eu quero experimentar, ok? Dois Irmãos, vou ler de certeza. Não tenho o livro ainda para vos mostrar, mas fiquei muito entusiasmado então. Mais um escritor brasileiro conhecido. Vamos então ao próximo livro. O próximo livro também não é um livro que eu possa falar muito dele, ok? E é então o livro da J.K. Rowling, Uma Morte Súbita. Pressuponho que toda a gente conhece então a J.K. Rowling, não vale a pena fazer uma apresentação, não é? Então é esta senhora, escritora, que publicou os livros do Harry Potter, não é? Quando este livro saiu, fez um enorme sucesso em termos de vendas. Isto porquê? Porque era muito fácil. Então a escritora do Harry Potter ter lançado este livro não é óbvio que ia ter uma legião de fãs da série a comprar o novo livro dela. Mas eu imagino muitos fãs de Harry Potter completamente desiludidos com este livro, porque isto é um livro adulto. Okay? Ao primeiro fuck que ela escreve, eu acredito que ela perdeu metade dos fãs de Harry Potter neste livro. Muita gente abandonou este livro no princípio, e eu percebo
que tenha sido esse o motivo, e depois existem outros motivos que eu acho que levam as pessoas a abandonar este livro. Mas já os discuto então. Vocês precisam de saber que existe então este personagem, no princípio do livro, que morre. A morte deve-se, acho eu, a uma paragem cardíaca, já não me lembro bem. E este personagem era um personagem importantíssimo no tecido social de uma cidade do sul de Inglaterra chamada Pegford. E depois o que vocês têm é como é que a morte deste indivíduo altera completamente a vida de vários cidadãos daquela cidade pequenina. Vocês têm de tudo neste livro, desde jovens a velhotes, ok? E a J.K. Rowling quer abraçar os temas todos possíveis e imaginários. Vocês têm de tudo aqui. Vocês têm ciúme, vocês têm traição, vocês têm toxicodependência, vocês têm violação. Vocês também têm alguma coisa de, sei lá, política, um livro muito político também. E então, eu acho que o dado mais flagrante que faz as pessoas largarem este livro é mesmo a quantidade de pontos de vista que vocês têm e a quantidade de personagens diferentes que vocês têm, ok? Não quer dizer que não esteja bem feito, não quer dizer que ela não tenha conseguido articular bem os pontos de vista, mas são tantos, e vocês, quando se habituam a uma voz, vocês querem continuar a ouvir aquele personagem, e não é isso que a J.K. Rowling faz. Portanto, o que isto me faz lembrar é uma espécie de Os Miseráveis, moderno, muito moderno. Portanto, todos estes personagens são miseráveis, todos estes personagens passam por períodos muito difíceis, cada um com o seu problema, de todos os estratos sociais, desde a classe baixa à classe alta. Eu não vou exemplificar porque a J.K. Rowling, então, como eu já disse, toca em tantos pontos diferentes que é impossível vocês mencionarem o enredo. Só dizer que este personagem que morreu era então um personagem que era então um senhor que tinha a sua família, não é? Que estava envolvido na vida política da cidade, que toda a gente via com bons olhos, excetuando os seus rivais que tinham pontos de vista contrários aos seus, devido lá a uma situação com um bairro social. O que é que eu achei então desta leitura? Eu achei que a J.K. Rowling mantinha um estilo muito monocórdico e que durante 400 páginas, e este livro tem perto de 500, nada de muito substancial acontecia, ok? E é assim, eu estava a ler o livro e a achar, pronto, está bem, ela está a dar muitos detalhes, está a construir bem os perfis destes personagens, mas a verdade é que não está a acontecer nada. E eu estava a ver desenvolvimento, não é nesse ponto, eu estava a ver desenvolvimento, só não estava a ver algo de bombástico, algo de muito revelador. E estes personagens davam a entender que tinham muitos segredos obscuros e eu gostava de os conhecer. E ela reserva tudo isso nas últimas 100 páginas. Eu discordo das pessoas que dizem que este livro tem um mau final ou um final em aberto. Para mim não é nada disso. O final está muito bem conseguido e não é preciso mais do que isto. Portanto, a J.K. Rowling conquistou-me com este final, mas acredito que ela perca muitos leitores no meio deste livro, porque é um meio muito cansativo, muito... com muitos detalhes, muito rico em detalhes, muito pobre em ação. Portanto, ela constrói muito bem os personagens, mas depois, em termos de conflito e assim, reserva tudo para a parte final. E eu gostei da parte final, achei o final memorável. Achei alguns personagens que ela aqui criou, como por exemplo a Crystal, achei memoráveis, personagens que eu não me vou esquecer tão cedo e são esses que eu vou recordar. Okay? O que eu... penso é como ela tentou então tocar em tantos pontos diferentes. Isto é um livro YA, isto é um livro adulto, isto é tudo, portanto vocês têm níveis de linguagem diferentes. Na zona do bairro social eles falam de uma maneira, depois na zona da classe alta falam de outra, os jovens têm uma maneira específica de falar. Ela tocou em tanto ponto diferente que eu acredito que isto não vai agradar a toda a gente. Como este romance eu acredito que haja muitos, fez-me lembrar ali também Ellen Hollinghurst, fez-me lembrar Os Interessantes da Meg Wolitzer, mas como esse tem menos pontos de vista, acho que flui melhor do que este. No entanto, o final eu acho que resolve o problema que eu tinha com o livro, que era então a falta de conflito. Eu já tinha visto críticas muito positivas a este livro, muitos anos depois dele ter saído. Por exemplo, a Roberta falou muito bem deste livro, do canal Flames. Sei que existem vários canais no Brasil que também gostam muito deste livro, mas a verdade é que quando isto saiu, isto desiludiu muita gente. Muita gente. E é mesmo isso que eu vos digo. Fãs de Harry Potter, ansiosos por um novo livro da J.K. Rowling, terem este livro, foi um choque. Eu acredito que sim. Eu recomendo, mas não é um livro para toda a gente. Tenham isso em atenção. É um livro, então, em que a J.K. Rowling se permite explorar os personagens ao detalhe, ao extremo, ok? E não se proíbe de usar expressões calão, nem nada disso.
ok? Eu já tinha notado isso com os livros dela do Robert Galbraith, sentia mais livre, mas também mais obscena, talvez na linguagem, e mais uma vez um motivo que talvez tenha afastado um bocado os leitores de Harry Potter. Este livro foi então a leitura conjunta com algumas meninas, em que eu me portei muito mal, porque andava sempre atrasado e então não tinha nada para comentar. Depois fui dar uma vista de olhos à conversa e vi que algumas pessoas também abandonaram o livro. É assim, francamente, eu gostei do livro, mas faço então algumas ressalvas. Para quem não estiver interessado em 400 páginas em que parece que nada acontece, não sei, é preciso ter a disponibilidade mental para aguentar este livro, porque o final despedaça-vos o coração. Temos aqui uma morte de um personagem muito querido, e mesmo nesse aspecto fez-me lembrar muito Os Miseráveis, do Victor Hugo. E é incrível como é que um livro moderno nos pode fazer lembrar um clássico, mas foi mesmo isso que aconteceu. A única coisa que eu posso dizer é que Os Miseráveis, do Victor Hugo, é um livro mais equilibrado em termos de conflito. Okay? Vocês têm vários conflitos e vocês têm a resolução ao longo de todo o livro. Aqui não. Vocês andam aqui a explorar algumas coisas do background dos personagens, mas só no fim mesmo é que vocês têm o grande boom. E vocês têm tantas cenas cinemáticas neste livro. Aquelas cenas, às vezes, que vocês veem em filmes em que as pessoas estão na cama e vocês têm a câmara de um ângulo superior. A própria J.K. Rowling deu-me essa sensação neste livro. Isso é incrível. Incrível. Como é que, através de palavras, eu consigo ver essas cenas na minha cabeça. Personagens a caminhar na estrada, a cruzarem-se. Ela fez isso, e isso é algo muito cinemático. Eu não vi a série. Eu penso que há uma série, então, da BBC. E estou curioso, ok? Vou gostar de ver. Portanto, recomendo, tem algumas ressalvas, muitos temas aqui, muitos temas mesmo, muita violência doméstica, também outro tema que eu por acaso ainda não tinha mencionado, terrível mesmo, violência doméstica. Tem aqui uns jovens que sofrem mesmo muito e dói mesmo. Mas também chega a um ponto em que vocês se perguntam, caramba, parece um bocado forçado, mas dói. Não marquei nenhuma parte em especial, mas existe aqui uma personagem chamada Gaia. Eu acho que isto não é nada fortuito, não é? Portanto, a J.K. Rowling viveu no Porto durante algum tempo e parece-me que era então uma homenagem que ela quis fazer à cidade de Gaia, que fica do outro lado do Rio Douro. Pelo menos eu achei que não foi nada fortuito, não é? Ela não escolheu este nome assim ao acaso. Aliás, Gaia pode ter o nome da deusa, mas não é nome de gente, de certeza. Gostei. Uma morte súbita. The Casual Vacancy. Passem então no canal da Mafalda, que ela também fez uma opinião. Eu ainda não vi, mas estou ansioso para ver, a ver se ela sentiu o mesmo que eu. E pronto. J.K. Rowling, Milton Atum. Quero ler mais então de Milton Atum. 2 irmãos, em princípio será o próximo. E a J.K. Rowling surpreendeu a uma morte súbita. Ao princípio estava a gostar muito, depois fiquei um bocado desiludido com o desenvolvimento e depois no final um grande boom que realmente compensou e valeu todo o sacrifício e todo o tempo que eu passei com este livro, que foi mais de mês. Até ao próximo vídeo. Tchau, pessoal!